Nas ruelas estreitas de Alfama, onde o eco do Tejo se mistura ao lamento distante de uma guitarra portuguesa, Inês deixou cair o jale negro dos ombros e o seu grito rasgou o silêncio da noite. Porquê, Mariana? Porquê finges que não sentes? Mariana, encostada à parede caiada de uma casa antiga, virou o rosto, os olhos fixos num ponto invisível além das luzes tremulosentes das lanternas. O coração batia-lhe descompassado, como se quisesse fugir do peito e correr para os braços daquela que agora confrontava. Mas não. Não podia. A família, as aparências, o peso de uma sociedade que sussurrava julgamentos nas sombras das igrejas, tudo isso cegava para o amor que Inês lhe declarava em versos há meses. Inês era a poetisa de Alfama, conhecida nas casas de fado como a voz que transformava a saudade em fogo vivo. Os seus poemas, recitados em noites de lua cheia nas tascas escondidas, falavam de amores impossíveis, de desejos que queimavam como o sol sobre o rio. Mas ninguém sabia que aqueles versos eram todos para Mariana, a ouvinte silenciosa que aparecia sempre no canto mais escuro, de olhos baixos, absorvendo cada palavra como se fossem gotas de chuva numa terra seca. Naquela noite, após uma recitação particularmente intensa na parreirinha de Alfama, Inês não aguentou mais a distância. Seguiu Mariana pelas escadas íngremes, onde o cheiro a sardinha grelhada se misturava ao perfume das flores nas varandas. Dizes que os meus poemas te tocam a alma, mas negas o que sentimos. Por que essa cegueira, Mariana? Eu vejo nos teus olhos o mesmo fogo que arde em mim. Mariana parou, o corpo tremendo. Dentro dela, uma tormenta. Cresceram juntas nas ruas de Alfama, filhas de famílias tradicionais, onde o fado era herança e a saudade, companheira diária. Desde adolescentes, os olhares trocados nas festas de Santo António, as mãos que se roçavam acidentalmente nas procissões, revelavam algo mais profundo. Mas Mariana, a mais velha, sempre recuara. Não é para nós, Inês. O mundo não o entende. A minha mãe, o meu pai. Eles esperam que eu case com um homem bom que dê netos. Se eu ceder a isto, perco tudo. Inês aproximou-se, a voz baixa, carregada de emoção. E perdes a ti mesma? Essa saudade que carregas, que te consome, não é por um homem qualquer. É por mim. Eu sei porque sinto mesmo vazio quando não estás por perto. Pegou na mão de Mariana, fria como o mármore das fontes antigas. Os meus versos são declarações para ti. Cada palavra, cada pausa, é um pedido para que abras os olhos. Mariana retirou a mão, mas devagar, como se doesse soltá-la. Lágrimas começaram a escorrer, silenciosas. Tenho medo, Inês. Medo do que dirão nas vizinhanças, medo de perder a família. Em Portugal, as coisas mudaram. Dizem que o amor é livre agora, mas aqui, em Alfama, as línguas ainda cortam como facas. E se nos traírem? E se a saudade se transformar em dor eterna? Inês sentiu o peito apertar. A traição não viria de fora, pensava ela, mas do coração que se fechava. Eu recito para estranhos a dor que não posso partilhar contigo. Imagina se pudesse cantar o teu nome alto, sem medo. Mas calou-se, vendo o conflito nos olhos de Mariana. Aquele amor era como fado, destino inevitável, mas cheio de resignação. Os dias seguintes foram de tormento interior para ambas. Inês mergulhava nos poemas com mais intensidade, transformando a rejeição em versos que faziam chorar os ouvintes nas casas de fado. Amor que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente, murmurava ela, adaptando Camões ao seu sofrimento. Mariana, por sua vez, evitava as tascas, mas a saudade crescia. À noite, sozinha no quarto com vista para o castelo, repetia mentalmente as palavras de Inês. E se ela tiver razão? E se esta cegueira me roubar a única felicidade verdadeira?
Uma semana depois, numa noite de verão quente, Mariana voltou à tasquinha onde Inês recitava. Sentou-se no mesmo canto, mas desta vez os olhos não baixaram. Quando Inês subiu ao palco improvisado, com a guitarra portuguesa a chorar notas melancólicas, os olhares cruzaram-se. Inês começou um poema novo, dedicado ao ouvinte cega. No labirinto de Alfama, onde o Tejo chora saudades. Há uma alma que foge ao que o coração pede. Olhos fechados para o amor que a chama. Mas lágrimas abrem portas que o medo fechara. A voz de Inês tremia, carregada de drama. Os presentes, habituados à emoção do fado, sentiam algo diferente, uma confissão viva. Mariana, o peito apertado, sentiu as lágrimas caírem copiosamente. Pela primeira vez, não as escondeu. Quando o poema acabou, o silêncio foi quebrado por aplausos, mas Mariana levantou-se e aproximou-se. Inês. Eu ouvi. Finalmente ouvi. A voz dela era um sussurro rouco. Tive medo da traição do mundo, mas a maior traição seria contra mim mesma. Inês, olhos marejados, pegou-lhe nas mãos. Então abre os olhos, Mariana. O amor não é cegueira, é luz. Naquela noite, nas ruelas desertas, abraçaram-se pela primeira vez sem medo. A saudade transformou-se em presença, o lamento em esperança. Mas o caminho seria longo, famílias a confrontar, olhares a ignorar. No entanto, o amor, como o fado, persistia, humano e profundo, enraizado na alma portuguesa. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções reprimidas que finalmente explodiam. Inês e Mariana encontravam-se em segredo nos miradouros escondidos de Alfama, onde a vista sobre o Tejo servia de testemunha silenciosa. Sentadas no banco do mirador das Portas do Sol, com o sol poente a tingir o Rio de Ouro, trocavam palavras que antes só existiam nos poemas de Inês. Quando era criança, pensava que a saudade era só por quem partia para o mar, confessou Mariana uma tarde, a cabeça encostada no ombro de Inês. Mas agora sei que é por quem está ao lado e não podemos tocar. Inês sorriu, o coração cheio. Os meus versos sempre foram para ti. Lembras-te daquele que recitei na festa dos Santos Populares? Fogo que arde sem se ver era o que sentia por ti, escondido. Mariana assentiu, mas o conflito interior não desaparecera. Em casa, a mãe comentava os casamentos das vizinhas, insinuando que estava na hora de ela pensar no futuro. Um homem bom, Mariana, como o filho do Sr. António da mercearia. Cada palavra era uma faca. Como contar que o coração já pertencera a outra mulher? Em Portugal, as leis mudaram. O casamento entre mulheres era possível, mas nas famílias tradicionais de Alfama, o passado ditatorial ainda ecoava em preconceitos sussurrados. Inês, mais ousada, sofria de outra forma. Os amigos nas casas de fado notavam a mudança nos seus poemas, menos resignação, mais paixão viva. Estás apaixonada, Inês? Perguntava o guitarrista João, com um sorriso cúmplice. Ela negava, mas o rubor traía a alguém que finalmente abriu os olhos, respondia evasiva. Mas a traição veio de onde menos esperavam. Sofia, uma antiga amiga de infância de Mariana, que nutria ciúmes escondidos por Inês, viu-as uma noite no miradouro. Os beijos trocados na penumbra foram o suficiente. No dia seguinte, rumores espalharam-se pelas ruelas, a poetisa e a filha do pescador. Dizem que andam juntas. Mariana, ao ouvir os sussurros na padaria, sentiu o mundo desabar. Eles sabem, Inês. A Sofia traiu-nos. Agora todos falam. O pânico tomou-a, não aguenta os olhares, as perguntas da família. Inês, ferida pela traição da amiga, tentou acalmá-la. Que importa o que dizem?
O nosso amor é verdadeiro, como a saudade que canta no fado, dói, mas é belo. Mas Mariana recua novamente. Preciso de tempo. Não posso enfrentar isto agora. Deixou Inês sozinha no miradouro, o vento do Tejo a levar as lágrimas. Inês mergulhou na dor. Os poemas tornaram-se mais dramáticos, cheios de traição e perda. Numa noite na clube de fado, recitou um que fez o público chorar. Amor traído por olhos invejosos. Saudade que cresce na ausência forçada. Olhos que se abriram em lágrimas. Fecham-se novamente no medo da alma. Mariana, escondida no fundo, ouviu cada palavra como uma acusação ao seu próprio coração. A culpa consumia-a, sou covarde, pensava ela nas noites insones. Trai o amor por medo da traição alheia. A família de Mariana confrontou-a dias depois. A mãe, com voz tremida, ouvi coisas, filha. Dizem que andas com essa poetisa. É verdade? Mariana negou, mas as lágrimas traíram-na. Não quero perder-vos, soluçou. O pai, homem do mar, calou-se, mas o silêncio doeu mais que palavras. Inês, por sua vez, enfrentava o isolamento. Amigos afastavam-se, temendo associação. Mas a poesia salvava-a, transformando a dor em arte. Se o amor é pecado, então que o fado cante alto, declarava ela nas recitações. O conflito interior de Mariana atingia o auge. A saudade de Inês era insuportável. Perdia-a por medo, e agora a dor é dupla. Decidiu confrontar Sofia, a traidora. Porquê, Sofia? Ciúme? Inveja do que nunca terás? Sofia, arrependida mas defensiva, pensei que era um capricho. Não queria que te perdesses. Mas as palavras já estavam ditas, o dano feito. Mariana percebeu que a verdadeira traição era a sua própria, contra o coração. Numa noite chuvosa, correu para a casa de Inês, nas escadas de São Vicente. Bateu à porta, encharcada. Perdoa-me, Inês. A cegueira era minha. As lágrimas abriram-me os olhos de vez. Inês abraçou-a, o drama da separação transformando-se em reencontro. Mas o caminho para a aceitação ainda era longo, cheio de obstáculos sociais. O reencontro trouxe uma paixão intensa, mas também novos conflitos. Inês e Mariana decidiram enfrentar o mundo juntas, mas o preço era alto. As famílias, influenciadas pelos rumores, reagiram com fúria contida. A mãe de Mariana chorou dias inteiros, invocando a Virgem para curar a filha. Isto não é natural, Mariana. Pensa nos netos que nunca terei. Mariana, o coração dilacerado, respondia com voz firme, mas interiormente duvidava. Mãe, o amor não escolhe. Em Portugal, agora é lei, é direito. Mas as palavras soavam vazias face à dor materna. A saudade da aprovação familiar misturava-se à felicidade com Inês. Inês, mais rebelde, cortou laços com quem a julgava. O fado ensina-nos a aceitar o destino, mas também a lutar contra ele, dizia ela nos poemas. As recitações atraíam agora multidões curiosas, uns por escândalo, outros por admiração pela coragem. Uma noite, na Museu do Fado, Inês recitou um poema dedicado à luta. Em Alfama, onde o amor se esconde nas sombras. Duas almas enfrentam um destino cruel. Traição de amigos, julgamentos das gentes. Mas o coração canta mais alto que o medo. Mariana, presente, sentiu orgulho misturado a terror. Após a recitação, uma discussão acalorada com antigos amigos. Vocês envergonham a Alfama, acusou um.
Inês rebateu, em vergonha quem trai o amor por conveniência. A traição maior veio de dentro. Mariana, pressionada pela família, começou a duvidar. E se destruirmos tudo por isto? E se a sociedade nunca aceita? As noites eram de discussões sussurradas, lágrimas e reconciliações passionais. Inês sentia a fragilidade. Não me deixes novamente cega a tua ausência. O medo da perda consumia-a mais que os julgamentos externos. O alto da tensão chegou numa festa de rua, nas festas de Lisboa. Inês recitava publicamente, declarando amor. A multidão aplaudiu, mas a família de Mariana, presente, explodiu. O pai gritou: basta! Escolhe, filha, nós ou ela. Mariana, perante todos, hesitou. O conflito interior atingiu o pico, amor versus família, liberdade versus tradição. Lágrimas correram. Não posso perder-vos, murmurou, virando-se para Inês com dor. Desculpa. Inês, devastada, sentiu a traição final. Abriste os olhos em lágrimas, mas fechaste-os novamente. Partiu o coração em pedaços. Sozinha, Inês transformou a dor em poemas profundos, recitados com voz quebrada. A saudade era agora eterna. Mariana, em casa, afogada em remorsos. Traiu o amor verdadeiro por medo. Mas o destino, como no fado, reserva voltas. Meses depois, a mãe de Mariana, vendo a filha definhar, amoleceu. Se te faz feliz, filha, a saudade de ti seria pior. Mariana correu para Inês. O reencontro foi dramático, lágrimas e promessas. A reconciliação trouxe paz temporária, mas os fantasmas persistiam. Inês e Mariana mudaram-se para uma casa pequena em Alfama, longe das famílias. A vida juntas era romântica, passeios ao amanhecer, poemas dedicados, noites ouvindo fado. Mas a sociedade de Alfama não esquecia. Sussurros nas mercearias, olhares nas igrejas. Inês usava poesia para lutar, poemas sobre amor livre, publicados anonimamente. Mariana, mais vulnerável, sofria. Sinto-me traída pelo mundo que nos rodeia. O conflito interno renascia, felicidade privada versus isolamento social. Uma traição inesperada, Sofia, arrependida, confessou ter espalhado rumores por amor não correspondido Mariana. Queria-te para mim. O choque uniu-as mais. O ciúme é a verdadeira cegueira, disse Inês. O amor aprofundava-se, humano e resiliente. Apoiaram-se mutuamente, encontrando força na cultura portuguesa, a saudade que transforma dor em beleza. O clímax aproximava-se. Uma grande recitação no Museu do Fado, onde Inês declararia publicamente o amor. Mariana hesitava, e se nos destruírem? Mas foi. Inês recitou versos sobre o amor entre mulheres, inspirados na vida delas. A multidão, mista, reagiu, aplausos e vaias. Uma confrontação com conservadores, mas apoio de jovens. A família de Mariana apareceu, reconciliada parcialmente. Vi a tua dor, filha. Aceito. Lágrimas de alegria. A traição superada, o amor triunfante. Anos depois, Inês e Mariana viviam em harmonia. Os poemas de Inês tornaram-se famosos, celebrando o amor livre. Alfama mudou, mais aberta. A saudade transformou-se em gratidão. O amor, após dramas e traições, floresceu humano e eterno. Conclusão personal, abraçaram-se sob o Tejo, olhos abertos finalmente para a felicidade conquistada.